Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aqui estudar o espaço geográfico urbano e as relações entre o campo e a cidade. Muito bem. Pessoal, essa aula ela serve para a gente desenvolver dois aspectos muito interessantes dentro da geografia. Primeiro, nós vamos construir um mapa mental, aprender como se constrói um mapa mental, para a gente estruturar uma ideia, e a partir daí a gente vai definir alguns conceitos que são importantes no estudo da urbanização. Vamos lá? Então tá aqui, o espaço geográfico é o espaço construído pelo homem. Muito bem. E aqui nós vamos ver as relações existentes entre a cidade, um espaço geográfico produzido pelo homem, e como ele interfere diretamente no campo. Então vamos lá. Primeiramente a gente vai construir aqui uma estrutura para que a gente possa observar bem. Tá aqui o campo. O campo. E aqui temos a cidade. Ok. Aqui o campo e a cidade. Aqui a gente vai ter que demonstrar uma relação existente entre eles. Olha que coisa. O campo a gente pode definir também como espaço de formação do meio rural. Enquanto a cidade a gente vai definir aqui como a formação do meio urbano. O que é interessante é que durante muito tempo se pensava esses dois espaços como extremamente distintos, quando na verdade são espaços que se complementam. Vamos tentar ver aqui agora como é que fica essa relação existente entre eles. Sempre se defendeu a ideia de que a cidade exercia uma relação de poder sobre o campo. Poder. Isso aqui é uma relação de hierarquia. Ou seja, a cidade dominava o campo. Por quê? Hein, pessoal? Porque simplesmente o campo ele vai ser, sim, produtor de alguns produtos chamados de produtos primários. De onde vem essa definição de produtos primários? Ora, veja que coisa. Por que produtos primários? Produtos primários são aqueles que derivam para a formação de matéria-prima. Então vamos colocar aqui. Vamos entender como os produtos primários, os produtos agrícolas, as fontes de energia, como por exemplo o álcool, o biocombustível, produzidos no espaço rural, os alimentos, para abastecer a maior parte da população que reside aqui nas cidades, e também a matéria-prima, base para transformações que se desenvolvem na indústria. É isso mesmo. Até algumas décadas aí, uns 30 décadas, 30, 40 anos, só se podia conceber a indústria dentro do ambiente urbano. É lógico que hoje a gente tem a agroindústria. Por que a agroindústria? A indústria que se dedica à produção de primários. A agroindústria, né? Mas antes não, toda a matéria-prima, todos os produtos primários, eles eram mandados para serem transformados dentro da indústria. E aqui essa indústria abastecia a cidade, que estabelecia o maior contexto de urbanização, como nós vimos na primeira aula, ou seja, a maior quantidade de pessoas residindo em cidades, né? Só que o que aconteceu? A cidade ela começou a interferir no campo. Olha essa setinha aqui, que legal que você construiu. Aí ela vai estabelecer o quê? A penetração, ou seja, a entrada de máquinas, que a gente chama de mecanização do campo, tecnologias, capitais, investimentos, são exemplos. Biotecnologias,
São exemplos de implementos que vão para o campo e aí vão começar a transformar o campo em um espaço chamado de espaço artificial. Ou seja, o meio rural começa a ser artificializado. As cidades do interior começam a ganhar mais importância, elas vão ter uma maior importância econômica, né? E aquele espaço de produção primária, ou seja, o setor primário da economia, ele começa a participar mais dentro dos elementos de produção. Ok. Bom, outro aspecto interessante é que esse processo aqui vai determinar também o tal do êxodo rural, ou seja, a transferência de grande parte da população que perde o emprego no meio rural, né? Que às vezes é vítima de um processo chamado concentração fundiária, ou seja, muitas terras nas mãos de poucos. Começa a estabelecer o quê, pessoal? A perda da posse da terra, a perda do trabalho, a perda do salário, a perda da residência. E aí essa população ela começa a perder espaço no campo, no meio rural, e começa a vir para as cidades. Quando ela vem para as cidades, a tendência é contribuir para o aumento de um processo chamado de periferização. Ou seja, tenta ocupar os grandes centros urbanos, mas com espaços altamente valorizados não conseguem estabelecer. E aí vão ocupar pelo valor de uso do solo, pelo valor de uso da terra, vão ocupar as áreas mais afastadas do centro de uma cidade que não para de crescer. E aí a gente entra num outro conceito de macrocefalia urbana. Olha que nome enorme e complicado, mas ao mesmo tempo fácil. Ó, urbano é na cidade, macro é grande, céfalo é centro. O que é isso? O inchaço, o macro, o grande crescimento do centro urbano, que começa a crescer e a formar as áreas de periferia, né? Ao ponto que a cidade lá no seu extremo, né? Lá no seu extremo vai ter o quê? A formação de uma região periférica ou da chamada periferia. É lá nessa área que você vai encontrar o tal do cinturão verde. Cinturão verde, ou seja, lá no final da cidade, nas áreas mais afastadas, você vai ter uma área importante do ponto de vista ecológico, do ponto de vista produtivo para essa cidade, que vai produzir os alimentos aqui, hortaliças, né? E aí vai dar uma certa qualidade de vida, a qualidade do ar é muito importante para o equilíbrio da temperatura, só que o que vai acontecer? Com o crescimento desordenado dessa cidade, né? Algo que a gente já estudou também lá na nossa primeira aula, que se chama o crescimento urbano, o crescimento físico, a cidade ela começa a reduzir esse tal desse cinturão verde e começa a agregar também os efeitos da periferização, né? Aqui no campo, a gente vai começar a perceber que as cidades do interior, principalmente as cidades do interior do Brasil, elas vão perder aquela característica de cidade do interior. Ela vai começar a se dedicar a atividades econômicas e produtivas ligadas ao agronegócio, né? Beleza. E às vezes até aquela terceirização da mão de obra que a gente vê aqui na área urbana, ou seja, o crescimento do setor terciário, também vai ser visto dentro da área rural. Tá bom? Beleza. Eu espero que vocês tenham estabelecido aqui algumas dessas relações e até a próxima aula, quando a gente vai poder rever esses conceitos. Valeu? Tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima.